Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo damos continuidade à análise do livro Como Falar, Como Ouvir, de autoria do Mortimer Adler. Agora analisando o capítulo 3, que ele intitula com o título de Isso é Pura Retórica. Esse capítulo 3 inicia a segunda parte do livro, que trata sobre o discurso ininterrupto. Nesse capítulo 3, o Mortimer Adler expressa aqui a relação ao trivium, né? Logo no início tem até uma passagem que ele diz, né, que a gramática, a lógica e a retórica são as três artes que dizem respeito à excelência no uso da linguagem para a expressão de pensamentos e emoções. Então, segundo Mortimer Adler, a gramática, a lógica e a retórica, ou seja, o chamado trivium, são as ferramentas que se pode utilizar para que se possa ter uma melhor comunicação. Evidente que a gramática e a lógica podem ser utilizadas para se escrever, ou seja, não há necessidade de utilizar a retórica. A retórica é utilizada quando alguém vai falar com outra pessoa ou vai persuadir aquela outra pessoa através dessa comunicação. Então, há necessidade da fala, basicamente, né? E é em torno disso que gira praticamente todo o livro do Mortimer Adler. Então, escrever né, com gramática e lógica, elas podem ser utilizadas, mas não há necessidade da retórica, como eu disse, né, para falar ou escrever sozinho. Embora possa ser usado para autoconvencimento, né, você lê aquele texto e tudo mais, enfim. A retórica ela é necessária justamente para comunicação em relação às outras pessoas, né, no caso especificamente para persuadir. Aqui o Mortimer Adler coloca três objetivos da retórica, né? Ou seja, fazer com que as pessoas nos escutem, fazer com que as pessoas concordem conosco e fazer as pessoas pensarem e agirem à altura do que se espera. Então, esses três objetivos da retórica, né? Fazer as pessoas escutarem, fazer as pessoas concordarem e fazer as pessoas atuarem conforme nós pretendemos. Então, a arte da retórica ela nada mais é do que uma arte de persuasão, de convencer as pessoas daquilo que você está querendo convencê-las, né? A retórica ela foi muito relevante ao longo da história, né? O Mortimer Adler, nesse capítulo 3, ele traça um pouco sobre a história da retórica como disciplina, como estudo, né? Ela foi relevante, especialmente na Grécia e na Roma Antiga, onde era importante, junto às tribunas, né? E junto às assembleias, ter uma boa oratória, ter uma boa retórica para convencer as pessoas que você estava correto, ou mesmo em julgamentos que eram realizados até mesmo nos tribunais antigos, né, da Roma Antiga. Com o passar do tempo, a retórica ela foi sendo desvalorizada, né, até mesmo porque muitas pessoas passaram a utilizar a retórica de uma forma equivocada, né, e aqui Mortimer Adler chama de sofistas, aqueles que não buscam atingir uma verdade, e sim que apenas buscam a ganhar aquela causa, ganhar aquele processo ou convencer as pessoas a todo custo, mesmo que a verdade não seja o objetivo, né? Então aqui o Mortimer Adler ressalta que ao longo do século 17 e 18 a retórica passou a ser buscada aí em relação a um embelezamento. As pessoas começaram a falar melhor para persuadir e também buscando uma certa beleza no próprio ato de falar, né, enfatizando aí mais a estética do que propriamente o conteúdo. Mas com o passar do tempo a retórica foi sendo desvalorizada e do currículo, né, das escolas do ensino básico moderno ela foi retirada e existe hoje basicamente aí, a gramática com um pouco de estudo em relação à interpretação de texto, mas a retórica foi totalmente retirada aí. Então é basicamente isso. A retórica ela se preocupa basicamente em estudar o estilo e a oratória. E que o Mortimer Adler faz a divisão entre o estilo e a oratória. O que é estilo para Mortimer Adler? O estilo ele torna a comunicação mais elegante, ele torna atraente a forma de você falar, torna mais eficaz. Então, estilo é um embelezamento da forma com que você vai falar algo para que isso torne mais eficaz, que torne mais emocionante alguma fala ou torne mais lógico alguma fala com palavras que sejam mais precisas ou que palavras que sejam mais bonitas, que embelezem o seu discurso. Existe também a oratória, né? A oratória é uma tentativa de persuadir os outros a agir da sua forma. Então, enquanto que no estilo
é uma forma de você falar para embelezar sua forma de falar, né, basicamente. A oratória visa basicamente convencer as pessoas através do seu discurso. Aí você vai utilizar os vários recursos, né, o próprio estilo e embelezamento das suas palavras, ou mesmo a emoção, ou a razão, a lógica, etc. Mortimer Adler ainda traz uma nomenclatura interessante, que é a dos dois tipos de discurso: o discurso persuasivo e o discurso instrutivo. No discurso persuasivo, basicamente, aquela pessoa que vai falar, ela tenta argumentar e tenta alcançar um resultado prático, tenta fazer com que as pessoas que estão escutando levem para casa ou façam aquilo que aquela pessoa está expondo naqueles argumentos, naquela fala, né? Então, por isso é um discurso persuasivo, traz a persuasão. Existe também o discurso instrutivo, que é basicamente a tentativa de mudar algum conceito, de mudar alguma convicção das pessoas, né? Enquanto que elas pensavam de uma forma, ela agora dentro desse discurso instrutivo vai fazer com que a pessoa mude de ideia em relação a determinado fato ou determinado conhecimento, etc. Então, esses dois tipos de discurso, né? O persuasivo, que vai convencer as pessoas a fazer alguma coisa, e o discurso instrutivo, que vai convencer as pessoas de mudarem as coisas. Então note que na retórica os discursos em geral são voltados para um resultado, né? Onde as pessoas irão tomar algum tipo de decisão, seja no âmbito abstrato, intelectual, seja no âmbito prático mesmo, né? E nisso, como eu já mencionei, existem os sofistas, né? Que os filósofos, eles tratavam dessa divisão. Enquanto que os filósofos se preocupavam com a verdade, com a busca da verdade, né, através aí dos seus estudos e da sua razão, etc., o sofista, ele utilizava basicamente de modos impróprios da habilidade da retórica, né, sem escrúpulos, usando meios desonestos, meios maliciosos, para convencer as pessoas, né? Então, necessariamente, um sofista não se vale do recurso da lógica ou da verdade para atingir o convencimento das pessoas, enquanto que o filósofo busca a verdade através dos fatos, através do raciocínio lógico, etc. Mortimer Adler ainda ele acredita que a retórica ela ganhou uma fama, né, uma reputação, justamente pelo uso abusivo e sem escrúpulos que algumas pessoas utilizaram ao longo do tempo. Especialmente, por exemplo, os defensores dos tribunais, né, os advogados que tinham essa necessidade de a todo custo defender o seu cliente e fazer com que basicamente ele tivesse que usar todos os recursos, inclusive os recursos que não estavam vinculados à boa ética ou à razão ou à argumentação lógica, né? Ele utilizava de vários recursos. Isso já começou desde a Grécia Antiga e foi passando ao longo do tempo e, além do mais, no Renascimento e na nossa época moderna. Então, a ideia de vencer a todo custo as ações judiciais por uma necessidade do cliente, né, gerou aí toda essa má fama da retórica e por isso, com o passar do tempo, ela foi sempre sendo questionada e até mesmo abandonada nos currículos das escolas, né, já que os estudantes agora tinham um curso técnico ou científico e não havia tanta necessidade de uma retórica. Porém, a retórica ela passou a ser mais irrelevante ainda nos âmbitos dos tribunais, para os advogados, também em relação aos políticos e até mesmo no âmbito empresarial ou publicitário, né, que o próprio Mortimer Adler ressalta ao longo desse livro, Como Falar e Como Ouvir. Então esse é o capítulo 3, né, que é um capítulo bem interessante, é um capítulo de introdução à segunda parte sobre o discurso ininterrupto. Né, ao longo de todo o capítulo, o Mortimer Adler vai dando exemplos e dando seus próprios conceitos sobre as várias nomenclaturas, né, que ele mesmo determina, e é algo bem interessante. Esse capítulo é chave para formar todas as outras partes dessa segunda parte do livro Como Falar e Como Ouvir. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, muito obrigado pela atenção.